3 horas da manhã. O mundo dorme em um silêncio profundo. Mas, para você, o silêncio é quebrado. Seus olhos se abrem. Não há barulho, não há alarme. Apenas uma quietude que parece ecoar dentro da sua alma. Você já se perguntou por quê? Por que neste exato momento, quando a noite é mais escura, sua consciência desperta? E se isso não for um acaso? E se for um chamado? Muitos chamam de insônia, outros de ansiedade. A medicina busca explicações nos ciclos do sono, nos picos de cortisol, no estresse acumulado do dia. E sim, há verdades nisso. Mas desde os tempos antigos, a humanidade sempre sentiu que este horário, a fronteira entre as 3 e as 4 da manhã, guarda um significado mais profundo. É um tempo conhecido como a hora morta por alguns, mas na tradição bíblica ele tem outro nome, a quarta vigília da noite. Um tempo não de medo, mas de milagres. Um tempo não de solidão, mas de encontros divinos. Um tempo onde o véu entre o céu e a terra parece mais fino. Nesta jornada, vamos desvendar juntos os segredos deste despertar. Vamos mergulhar nas Escrituras para entender o que Deus nos revela sobre a quarta vigília. Vamos seguir os passos de Jesus, que encontrava força e clareza na quietude da madrugada. E vamos descobrir como transformar essa interrupção no sono numa poderosa oportunidade de intimidade com o Criador. Fique conosco, pois a resposta para o seu despertar pode mudar a forma como você encara a sua fé e o seu propósito. Para entender o poder da madrugada, precisamos voltar no tempo. Nos tempos bíblicos, a noite não era um bloco único de escuridão. Os romanos, cujo sistema de tempo influenciou a Judéia na época de Cristo, dividiam a noite em 4 vigílias. A quarta e última vigília ia das 3 horas da manhã até o nascer do sol, por volta das 6 horas. Este não era um tempo qualquer, era o clímax da noite, o momento de maior vulnerabilidade, mas também de maior expectativa pela chegada da luz. E é exatamente nesta quarta vigília que vemos Deus operar de maneiras extraordinárias. Lembre-se dos discípulos em meio a uma tempestade no mar da Galileia. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25, nos diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. No auge do medo e da escuridão, Jesus chega. A quarta vigília era um tempo de intervenção divina. Pense em Pedro na prisão, condenado à morte. Atos, capítulo 12, nos conta que um anjo do Senhor o libertou durante a noite, enquanto os guardas dormiam. A libertação chega no silêncio da escuridão. Pense em Paulo e Silas, presos e açoitados em Filipos. Por volta da meia-noite, na transição para as vigílias mais profundas, eles oravam e cantavam hinos, e um terremoto abalou a prisão, abrindo todas as portas. A adoração na madrugada precede o milagre. A Bíblia está repleta de exemplos. A madrugada é um palco para a ação de Deus. É o tempo em que Ele liberta, salva e se revela. Portanto, quando você acorda neste horário, não pense que está sozinho. Você está, na verdade, entrando num tempo sagrado, um kairós de Deus, um momento oportuno para testemunhar o seu poder. Se a madrugada é um tempo de poder, ninguém entendeu isso melhor do que o próprio Jesus. Ele, o Filho de Deus, nos deixou o maior exemplo de como usar o silêncio da noite para se conectar com o Pai. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, é claro. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Pense nisso. Após dias exaustivos de ensinamentos e milagres, cercado por multidões, Jesus não buscava mais sono. Ele buscava o Pai. Por que a madrugada? Porque era o único momento em que o mundo se calava, sem pedidos, sem interrupções, sem o ruído das expectativas humanas. Era no silêncio da madrugada que ele encontrava renovo, direção e força para sua missão. Era ali que sua humanidade era fortalecida por sua divindade.
Antes de escolher os 12 apóstolos, uma das decisões mais importantes do seu ministério, Lucas 6:12 nos diz que Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Ele não tomava decisões cruciais com a mente cansada do dia, mas com a clareza que vinha de uma noite em comunhão. O exemplo de Jesus nos ensina algo fundamental. A madrugada não é para ser temida, mas sim buscada. É um convite para nos retirarmos do barulho do mundo e entrarmos no Santo dos Santos da nossa alma, onde a voz de Deus pode ser ouvida com clareza. Se o próprio Salvador precisava disso, quanto mais nós. Agora, conecte o exemplo de Jesus com a sua própria experiência. Você acorda às 3 da manhã. Sua mente começa a correr. As contas a pagar, os problemas no trabalho, a saúde de um ente querido. A ansiedade bate a porta. Mas e se isso for só a superfície? E se por baixo de tudo isso, Deus estivesse te dizendo: filho, filha, eu sei que isso te preocupa. Fale comigo. Entregue isso a mim. Eu te acordei não para que você se atormente, mas para que você encontre descanso em mim. Este despertar pode ser o chamado mais íntimo que você receberá. É um convite para a honestidade. No silêncio da madrugada, não há máscaras, é só você e Deus. É o momento de confessar seus medos mais profundos, suas dúvidas, suas fraquezas. O Salmo 63, escrito por Davi, captura esse anseio. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Muitas vezes Deus nos acorda porque o barulho do nosso dia a dia está tão alto que não conseguimos ouvi-lo. Ele nos chama no único horário em que o mundo se cala, para que a sua voz suave possa finalmente alcançar nosso coração. Ele quer te dar uma estratégia para o dia que vai nascer. Ele quer curar uma ferida que você esconde. Ele quer te lembrar de um propósito que você esqueceu. O seu despertar não é uma falha no seu sono, é um chamado para um encontro agendado pela eternidade. Mas e a ciência? Ela não contradiz tudo isso? Ao contrário, a ciência pode nos dar um vislumbre fascinante de como Deus projetou o nosso corpo para esses encontros. Pesquisadores do sono nos dizem que, por volta das 3 da manhã, estamos em uma fase de transição. A temperatura corporal atinge seu ponto mais baixo e o sono profundo, o não REM, começa a dar lugar a um sono mais leve, o REM, onde os sonhos são mais vívidos. É um estado de grande vulnerabilidade fisiológica. Além disso, é nesse período que o corpo começa a liberar cortisol, o hormônio do alerta, para nos preparar para acordar horas mais tarde. Se você está sob estresse, seus níveis de cortisol já podem estar elevados, fazendo com que esse pico natural te desperte completamente. Agora veja a beleza da conexão. A ciência descreve o quê? Seu corpo está num estado de transição e sensibilidade. A fé explica o porquê. Deus, o Criador do seu corpo, pode usar precisamente essa sensibilidade fisiológica para te chamar. Ele usa a sua biologia como um canal para sua comunicação. O estresse que te acorda é o mesmo que Deus quer aliviar. A mente que começa a correr é a mesma que Ele quer acalmar. A ciência e a fé não são inimigas. Elas descrevem a mesma realidade de perspectivas diferentes. Uma nos mostra um mecanismo, a outra nos revela o propósito divino por trás dele. Então, da próxima vez que você acordar às 3 da manhã, o que fazer? Como transformar esse momento de potencial ansiedade num encontro de paz? Aqui está um guia simples e prático. Primeiro, não lute contra o despertar. Não se irrite nem olhe para o relógio com frustração. Em vez disso, respire fundo e diga em seu coração: Senhor, estou ouvindo. O que tu queres me dizer? Mude a sua perspectiva de problema para oportunidade. Segundo, levante-se e mude de ambiente. Ficar na cama pode alimentar a ansiedade. Vá para outro cômodo, se possível. Sente-se em uma cadeira confortável. O simples ato de se mover quebra o ciclo de pensamentos negativos. Terceiro, comece com gratidão, não com pedidos. Antes de listar suas preocupações, agradeça por 3 coisas simples.
o ar que você respira, o teto sobre a sua cabeça, o amor de Deus. A gratidão ajusta a frequência do seu coração para a paz. Quarto, abra as Escrituras. Não precisa ser um estudo profundo. Leia um salmo. O Salmo 91 para proteção, o Salmo 23 para descanso, o Salmo 51 para arrependimento. Deixe a palavra de Deus lavar a sua mente. Quinto, ore com honestidade. Converse com Deus como um amigo. Derrame seu coração. Entregue a Ele cada preocupação que te acordou. Visualize-se colocando cada problema nas mãos dele. E depois, fique em silêncio. Apenas ouça. Sexto, mantenha um diário da madrugada. Anote o que você sentiu, o que leu, as ideias que surgiram. Com o tempo, você verá padrões e respostas de Deus se revelando nessas páginas. Você não precisa fazer tudo isso todas as noites. Comece pequeno. O objetivo não é cumprir um ritual, mas cultivar um relacionamento. Transforme sua insônia em um altar de intimidade. A noite é escura, mas a promessa da manhã é certa. Seu despertar na quarta vigília não é um sinal de que você está quebrado. É um sinal de que você é amado e chamado para algo mais profundo. É um convite para encontrar Jesus andando sobre as águas das suas tempestades. É uma oportunidade para ter suas prisões emocionais abaladas pela adoração. É a sua chance de receber direção e força do Pai, assim como Jesus fez. Da próxima vez que o relógio marcar as 3 da manhã e seus olhos se abrirem, sorria. O Criador do Universo está te convidando para uma conversa particular. Aceite o convite. No silêncio da fé, você encontrará a força que precisa para o dia que está por vir. Se esta mensagem tocou o seu coração, e se você já viveu a experiência de ser acordado na madrugada, compartilhe sua história nos comentários. Queremos criar uma comunidade de fé que se apoie em oração. Escreva, eu aceito o chamado, para encorajar outros. Não se esqueça de se inscrever no canal Silêncio da Fé e ativar o sino para não perder nenhuma de nossas jornadas espirituais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que seu despertar tem um propósito divino. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, e que suas madrugadas nunca mais sejam as mesmas.